Nação rubro-negra, respira fundo, porque o clima no Flamengo está daqueles que mexem com qualquer um. Depois de uma rodada pesada, cheia de emoções e de polêmicas, o ambiente fica ainda mais carregado com tudo que envolve reta final de Campeonato Brasileiro e decisão de Libertadores. A verdade é que não existe um só minuto de paz para quem vive o Flamengo intensamente. Cada detalhe vira assunto, cada lance vira discussão e cada informação movimenta a torcida de um jeito absurdo. E é por isso que a gente mergulha nesse momento, porque o time precisa estar cercado de apoio e energia positiva, principalmente quando tudo está em jogo. A sensação pós-clássico contra o Fluminense deixou muita gente irritada, principalmente pela forma como o Flamengo entrou em campo. O primeiro tempo foi de clara desconcentração, algo que já vinha aparecendo em partidas anteriores. É complicado porque, quando o time desliga, os adversários percebem rapidamente e exploram sem dó. Foi assim contra o Sport. Foi assim de novo contra o Fluminense. E ainda mais quando o lado direito da defesa apresenta problemas de atenção, fica fácil para qualquer equipe encontrar espaço, infiltrar e criar jogadas perigosas. É uma repetição que preocupa, porque a essa altura da temporada não existe mais margem para erro básico. E para piorar o cenário, aquele gol do Fluminense foi o típico lance que dá vontade de desligar a televisão. Primeiro, um chute improvável que vai direto no ângulo, daqueles que acontecem uma vez na vida, e depois aquela falha coletiva do sistema defensivo, com indecisão, falta de comunicação e a bola sobrando do jeito errado na hora errada. Muita gente tentou explicar, muita gente tentou aliviar, mas a verdade é que era para ter chutado a bola para longe, sem pensar duas vezes, e recomeçar o jogo. Não existe outra interpretação. Faltou frieza naquela jogada. Mas o pior ainda estava por vir. O pênalti não marcado em cima do Bruno Henrique gerou uma revolta generalizada. Torcedores de vários clubes admitindo que foi pênalti claro e mesmo assim a arbitragem deixando seguir. É aquele tipo de momento que faz o torcedor se sentir impotente, porque a decisão não depende do time, não depende do jogador, não depende do treinador. Um contato daquele, um chute daquele dentro da área, não existe explicação aceitável para passar batido. A jogada era clara demais para virar simplesmente um deixa pra lá. E isso pesa, ainda mais em reta final de campeonato tão disputado. E falando em disputa, a tabela insiste em manter tudo embolado na parte de cima. O Flamengo segue com 71 pontos após a derrota, enquanto o Palmeiras vem logo atrás com 69. O detalhe é que o Cruzeiro está chegando sorrateiro, jogando sem tanta pressão e somando pontos importantes. Se vencer de novo, encosta de vez. Isso significa que os últimos 4 jogos prometem ser uma verdadeira batalha. São 4 finais antecipadas, 4 partidas que não permitem nenhum vacilo. 4 confrontos que vão definir se o sonho do título ainda é possível ou não. O primeiro deles é contra o Red Bull Bragantino dentro do Maracanã. E mesmo com alguns desfalques importantes, o Flamengo precisa entrar completamente ligado. Não tem mais espaço para começo lento, para primeiro tempo desligado, para aquela sensação de que o jogo só começa de verdade depois dos 20 minutos. Isso vem custando caro. A dupla de volantes será totalmente mexida, já que Pulgar e Saul estão fora. A tendência é ver Jorginho ao lado do jovem Araújo, o que muda bastante a dinâmica do meio-campo. É uma formação nova e pressionada. Mas não tem alternativa. Quem entrar vai ter que assumir responsabilidade desde o primeiro minuto. E como se não fosse o bastante, o time ainda perde Pedro, que dificilmente terá condições de jogar a final da Libertadores.
As pessoas que estavam no Maracanã, que acompanharam o clima nos bastidores, praticamente descartaram a presença do atacante na decisão. É uma notícia pesada para um time que depende tanto do protagonismo dele em jogos grandes. A torcida sempre acredita em milagres e a medicina esportiva evoluiu muito, mas a recuperação é considerada improvável. Mesmo assim, enquanto existir chance, a esperança permanece viva. Porque o Flamengo já viveu situações inacreditáveis ao longo da história. E no meio desse turbilhão todo, surge a informação de que o Flamengo está observando o atacante Ezequiel Zabadios, do Boca Juniors. Ele tem 23 anos, vem de boas atuações e teria sido monitorado de perto por um enviado do clube em solo argentino. Apesar de nada ser confirmado oficialmente, é natural que o planejamento da próxima temporada comece discretamente nos bastidores. Um time gigante como o Flamengo não pode esperar janeiro para pensar no futuro. Se o jogador realmente está no radar, é porque o clube acredita que ele pode agregar nesse processo de renovação do elenco. E isso mostra que a diretoria já está se movimentando para 2026. Mesmo que o foco absoluto agora seja 2025. O argentino vive um bom momento com 3 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos, o que aumenta o interesse e reforça a ideia de que pode ser uma aposta interessante. Mas nada avança enquanto a temporada não terminar. A prioridade agora é tentar salvar o Campeonato Brasileiro, entrar forte nos últimos compromissos e, acima de tudo, preparar emocionalmente o elenco para a final continental. Esse é o ponto que mais pesa, a questão mental. Um time com tanta pressão precisa de concentração redobrada, principalmente no início de cada partida. Não adianta recuperar o ritmo depois que já está perdendo. O Flamengo precisa voltar a ditar o ritmo, impor seu jogo e evitar que erros simples comprometam tudo. E esses 4 jogos finais carregam atmosferas totalmente diferentes. Tem confronto em casa com o Bragantino e com o Ceará. Tem viagem complicada para enfrentar o Atlético fora, que pode vir pressionado ou eufórico dependendo do resultado na Sul-Americana. E ainda resta o duelo final contra o Mirassol, também fora, que nunca é simples nessa altura do campeonato. Cada adversário traz um tipo de dificuldade e cada um vai entrar para atrapalhar o Flamengo de alguma forma. Quando o campeonato chega na reta final, ninguém facilita nada. E quando a gente fala desses últimos compromissos, não tem como ignorar o peso emocional que esse momento carrega dentro do elenco. Os jogadores sentem a pressão, sentem o ambiente, sabem exatamente o quanto cada vacilo pode custar caro. O problema é que, em várias partidas recentes, essa carga parece ter afetado o comportamento do time em campo. A desconexão inicial, a demora para entrar no ritmo, as tomadas de decisão apressadas, tudo isso vem sendo repetido e precisa mudar imediatamente. A reta final não permite esse tipo de oscilação e a final da Libertadores, muito menos. Quando um time entra desligado, paga o preço. Quando entra concentrado, vira protagonista. O Flamengo precisa reencontrar essa postura dominante. E o mais curioso é que, mesmo com tanta irregularidade, o Flamengo está vivo nas 2 frentes. Isso, por si só, já diz muito sobre o potencial desse elenco. Se tivesse mantido um mínimo de regularidade, talvez já estivesse disparado na tabela. Mas o futebol não funciona no mundo do talvez. O futebol funciona no hoje, no agora, na entrega. E o que se espera nesses últimos compromissos é justamente esse espírito de competitividade, de urgência, de decisão a cada partida. O jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã será um teste emocional fortíssimo.
A ausência dos dois volantes titulares quebra a estrutura do meio-campo e obriga uma reorganização completa entre os setores. Vai exigir do time uma compactação maior, uma transição mais rápida e principalmente atenção dobrada nas trocas de passe ali no setor central. É o tipo de partida que pode definir o rumo da reta final. Se vencer, o Flamengo recupera a moral, respira e chega firme para os jogos seguintes. Se tropeçar, a pressão dobra para o duelo fora de casa contra o Atlético, que nunca é simples. E falando nesse jogo contra o Atlético, o clima promete ser daqueles que mexem com qualquer jogador. Se o Atlético conquistar o título continental, chega embalado, com a torcida em êxtase, transformando o estádio num ambiente ainda mais hostil e cheio de confiança. Se perder, chega ferido, pressionado e com uma vontade enorme de dar uma resposta diante da própria torcida. Em ambos os cenários, o Flamengo vai encontrar um adversário inflamado, determinado a complicar o máximo possível. É aquele jogo em que cada dividida vale por duas e cada detalhe pode definir o placar. Depois disso, vem o Ceará no Maracanã. Um adversário que costuma ser traiçoeiro em momentos importantes. Dependendo da situação na tabela, o Ceará pode chegar lutando contra rebaixamento ou buscando vaga em competição internacional, o que complica ainda mais. E quando esse tipo de adversário enfrenta o Flamengo dentro do Maracanã, a motivação aumenta naturalmente. O jogo vira uma batalha física, mental e emocional. O Flamengo precisa entrar para decidir, sem dar espaço para sustos. E, por fim, tem o duelo contra o Mirassol, fora de casa, numa verdadeira armadilha de final de campeonato. Campo difícil, torcida empurrando, adversário motivado, clima quente, tudo colaborando para um último desafio de enorme pressão. Independentemente da posição do Mirassol na tabela, esse jogo tem tudo para ser daqueles que exigem frieza total. Um time que chega vivo na última rodada precisa encarar esse tipo de desafio sabendo que não haverá vida fácil. E é exatamente por isso que a concentração precisa ser ajustada agora. E enquanto todos esses compromissos vão se aproximando, o ambiente fora de campo segue repleto de discussões. Debates, análises e polêmicas. A torcida cobra mais energia, mais foco, mais entrega. E tudo isso tem fundamento porque o Flamengo está acostumado a competir no mais alto nível. O torcedor sabe identificar quando o time está conectado e quando não está. A impaciência vem justamente porque existe confiança no potencial do elenco. O que incomoda é ver esse potencial ser desperdiçado em falhas simples. E voltando à questão da arbitragem, o impacto psicológico desse tipo de lance não pode ser ignorado. Jogadores se irritam, treinador se revolta, torcida perde a paciência, é natural. Quando um time sente que está lutando também contra decisões externas, a frustração aumenta. E para um elenco que já entra pressionado, isso pesa ainda mais. O desafio agora é usar essa indignação como combustível, transformar a sensação de injustiça em vontade de vencer. Jogar com raiva pode ser perigoso, mas jogar com sede de resposta pode ser extremamente poderoso. E no meio disso tudo, o nome de Ezequiel Zabadios continua sendo discutido nos bastidores. Não é novidade que o Flamengo costuma observar o mercado sul-americano com atenção. Jogadores jovens, com boa capacidade de finalização, intensidade e características de mobilidade sempre chamam a atenção. E quando alguém começa a se destacar em um clube gigante como o Boca Juniors, é natural que os olhos se voltem para esse jogador. O interessante é que o momento do atleta é realmente bom, com participações diretas em gols, aparições mais consistentes e evolução técnica.
Tudo isso reforça a ideia de que pode existir uma oportunidade real. Essa movimentação silenciosa mostra que o Flamengo não está apenas preocupado com o agora, mas também com o futuro do time. Planejamento é essencial, principalmente quando se trata de temporadas longas e desgastantes. A diretoria sabe que algumas peças do elenco podem não permanecer para o próximo ano e que outras já precisam de reforço imediato. Um jogador jovem, com potencial de crescimento e com características ofensivas, pode ser exatamente o tipo de investimento adequado para uma renovação gradativa do setor de ataque. Enquanto isso, a torcida se divide entre ansiedade, esperança e ansiedade de novo. O momento exige equilíbrio emocional, tanto dos jogadores quanto de quem está acompanhando. É normal criar expectativas. É normal se irritar com cada erro. É normal vibrar com cada acerto. Mas é fundamental continuar acreditando, porque o Flamengo não é um clube que desiste. Essa história sempre foi construída com superação, com pressão, com dificuldade, com momentos de explosão emocional e com viradas improváveis. E talvez seja justamente isso que torne esse período tão intenso. E cada notícia que surge, cada atualização sobre desfalques, cada informação interna, tudo vira munição para discussão. A possível ausência de Pedro na final mexe profundamente no imaginário da torcida. É difícil imaginar uma decisão tão grande sem um dos principais atacantes do continente. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo já viveu finais com desfalques, já ganhou títulos sem alguns dos seus melhores jogadores, já surpreendeu quando ninguém acreditava. É essa dualidade que mantém o clima de expectativa no ar. E enquanto o time tenta ajustar o que precisa ser ajustado, o torcedor observa cada movimento, cada treino, cada entrevista, tentando encontrar sinais de que esse grupo está pronto para reagir. Por quê? No fim das contas, o Flamengo vive de reação, vive de explosão, vive de virada. Vive de momentos épicos, e mesmo com toda a turbulência, se tem algo que nunca muda, é essa chama que sempre volta a acender no momento decisivo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O ambiente do futebol brasileiro ganhou um novo burburinho nas últimas horas, e tudo começou com uma declaração inesperada de Everton Ribeiro, atualmente no Bahia. Em tom sereno, mas carregado de significado, o meia falou sobre Filipe Luís, agora treinador do Flamengo, e sobre Bruno Henrique, seu antigo companheiro de conquistas. A fala, que parecia apenas mais uma resposta de entrevista, virou combustível para especulações que se espalharam rapidamente entre torcedores e bastidores. Everton, sempre diplomático, elogiou a evolução de Filipe Luís como comandante, destacando a inteligência tática do ex-lateral e a maneira como ele vem conduzindo o elenco rubro-negro. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a sutileza com que o meia insinuou que algumas ideias dele eu já conhecia muito bem, frase que muitos enxergaram como um recado indireto sobre decisões internas que ficaram guardadas no vestiário do Flamengo no passado. O comentário sobre Bruno Henrique adicionou ainda mais tempero ao rumor. Everton afirmou que o atacante segue sendo um líder natural e que sua influência vai além do campo. Para os mais atentos, a fala soou como um reconhecimento de que o jogador pode estar vivendo um momento de afirmação dentro da nova estrutura rubro-negra, ou até, segundo alguns cochichos, enfrentando desafios silenciosos na adaptação ao estilo de Filipe Luís.
A junção desses elogios cuidadosos e insinuações veladas abriu espaço para teorias de todos os tipos. Há quem diga que Everton Ribeiro tenha deixado escapar mais do que pretendia, reacendendo discussões sobre a mudança de ciclo que viveu no Flamengo e insinuando que nem tudo ficou devidamente resolvido. Outros entendem que o meia apenas expôs, de maneira elegante, aquilo que muitos já percebiam, que Felipe Luiz e Bruno Henrique estão em fases distintas, tentando encontrar um equilíbrio que reflita no desempenho coletivo. Nos corredores do futebol, ninguém assume nada oficialmente, mas as conversas se intensificaram. Teria Everton Ribeiro tocado em um ponto sensível do atual momento do Flamengo? Ou apenas reforçou sua admiração por dois profissionais com quem conviveu intensamente? O fato é que, mesmo sem levantar a voz, o meia conseguiu movimentar o noticiário. E, no futebol, quando um simples comentário vira eco interminável, é sinal de que ainda há muito por trás das cortinas. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!